falando de amor, né? Falando no amor, tudo que uma criança precisa é de amor, né? De amor, de tempo, de carinho. E eu queria levantar um tema que eu acho que também é importante, principalmente você que é diretora de escola, lida muito com criança, talvez possa me ajudar nisso. Não se pode transferir para outro a responsabilidade sua de educar o filho. Isso é verdade, Elisana? Porque eu acredito que hoje acontece muito isso de, não, vai passar um tempo na escola, ele vai lá, tá bom. Não, a tia vai ensinar, a tia vai dar carinho, a tia vai dar esse amor. Aí quando chega em casa, muitas vezes a criança não tem o afeto dos pais, o pai que tá tão atarefado com a coisa do trabalho. Não joga um videogame com o filho, a mãe. E isso, infelizmente, interfere muito no crescimento, não é verdade? Interfere no crescimento, na personalidade da pessoa, porque, não sei, tá a inversão de valores, né? A educação é dos pais. É intransferível, é da família. Né? Começa lá no ventre. Começa no ventre. E ao nascer, e assim vai indo. Então, agora sim, transferiu-se para a escola o educar. E não é. É a parte pedagógica que a gente tem que fazer. É o ensinamento, o que a criança tem que aprender. Não os princípios que a criança tem que aprender, não os valores da vida. E isso se transferiu. Então, tipo assim, tem gente que já coloca a criança lá e não... Porque a gente fala, no nosso tempo, no nosso dia a dia, é difícil, porque normalmente a mãe trabalha, o pai trabalha, todo mundo trabalha. Só que assim, o tempo que você tem com a sua criança, se você tem 1 hora com o seu filho, você tem que se dedicar essa 1 hora para ele. Tem muitos dias que eu deixo o serviço. O Frederico, mamãe, vamos assistir um filme comigo? Vamos. Então, o serviço fica. Então, eu vou cuidar dele. Porque é muito corrido o nosso dia a dia. Então, mas assim, eu tenho oportunidade, eu levo ele para a escola, busco ele da escola. Aí depois, como a minha cidade já é menor, né? Não é uma cidade grande. Então, sou privilegiada de ter um tempo a mais que eu posso passar com o meu filho. Então, saio do serviço, logo estou em casa. Logo pego ele, ou está com a minha mãe, ou está com o meu esposo. Então, assim, o tempo que nós temos é fundamental, porque o que nós vamos ensinar, os princípios, os valores que nós vamos ensinar, isso vai acarretar para o resto da vida. Pro resto. E o importante é a atenção. Porque muitas vezes, o filho, a mãe e o pai não conseguem passar para a criança o amor que ela tem. Porque às vezes os seus pais não deram, os seus pais nunca falaram que ama, os seus pais nunca fizeram carinho. Só que assim, nós temos que ver, eu sempre falo, se acontece isso, nós temos que falar assim, não. Eu vou fazer diferente, eu vou mudar a história. Então, o meu filho, ele tem que saber que eu amo. Ele tem que saber que ele pode contar comigo. Ele tem que saber que, mesmo que se ele fizer arte, ele vai ter repreensão, vai ter a correção. Mas assim, ele tem que saber que ele pode contar comigo. Porque quantas crianças que não conseguem contar, quantas crianças que são abusadas e tenta falar para a mãe e para o pai e a mãe não acredita. Não tem essa proximidade às vezes, né? Então assim, é essencial. Os pais precisam, o que falta, é dar amor, é dar carinho. Diálogo. Diálogo dentro de casa. Exatamente. Uma coisa que conversar. Está faltando. Com certeza, Zig. Hoje, sabe, Elisana e Bruna, nós temos visto o seguinte... no meu programa, tudo eu trago para o programa porque eu vivo isso. Há algum tempo atrás, são 16 anos, a gente tinha aqui uma brincadeira de pular corda. De repente, sumiram com a minha corda aqui na produção e eu fiquei por um bom tempo sem essa corda. Eu falava, pular corda, procurar... Tá bom, eu comprei uma corda e voltei a fazer a brincadeira depois de um ano e pouco. E em curto prazo de tempo, tá? Eu comecei a perceber que as crianças, já dessa atualidade, não conseguem desenvolver o pular corda de lá de trás. Em pouco tempo. Sabe por quê? Porque o joguinho, e eu até brinco, no tecladinho você tá fera, tô fera. Então, preste atenção. Só que a mãe, para ela não despender de tempo para cuidar do filho, joga ele na frente da televisão, joga ele com um joguinho na mão, e ela não percebe que o joguinho é bom, mas tem que haver um tempo. Sim, tem que haver diálogo, né, dentro de casa. Ô, mamãe, lembre-se, o joguinho não vai ensinar teu filho.
A televisão não vai ensinar teu filho. A escola vai ensinar, mas sabe o quê? Ele ter cultura. Educação é dentro de casa, é convivência. Aprenda a dar um pouco de si para o seu filho. Ô, Zig, valer a pena. quantas crianças não sabem o que é deitar e a mãe contar uma história? Oh, meu Deus. Não é verdade? Contar uma história, conversar sobre aquilo. Pintar um né? desenho. Ou tipo assim, colocar a criança para dormir, não é verdade? Cuidar do seu filho. Coisas Então vai... Consegue simples, conversar, tia. É, exatamente. Eles não conseguem conversar dentro de não tem casa. uma amizade. Quando fala, é só dando bronca. Exatamente. Afinal de contas, às vezes tem hora que tem que dar bronca, mas aprenda a fazer carinho pro seu filho, a saber que ele precisa de você. Exatamente. Não é só dar bronca, não é só descartar. Olha, pega o joguinho, pega o brinquedo. Nem sempre dá tudo pro filho, é tudo Não, que ele não- quer. Exato. Tudo que ele quer, de fato, é o carinho do pai, da mãe, do vô, de alguém que ele tenha e espera alguma coisa dele. Zig, tem muita situação que, na verdade, eles pegam tablets e pegam celulares e dão e deixam o dia inteirinho. A criança Exatamente. acorda com aquilo, toma Se vira, café com se vira, aquilo se vira. e vai até de noite com aquilo. Por quê? Eu consigo ganhar tempo. Eu não acho errado ele pegar o tablet ali, ter uma horinha ali no tablet, porque hoje em dia você até precisa saber mexer. Tem que ter tempo. Mas tem que ter tudo regradinho, Um limite, né? Tem limite. Não tem limite. Ó, e tem uma história muito importante que eu acho assim fundamental. É que a criança, o pai era muito bem sucedido, trabalhava-se muito. E a mãe também trabalhava, só que o filho queria a presença do pai, queria que o pai brincasse. Aí, pai, brinca comigo hoje. Não, hoje eu não posso. Eu tenho muitas coisas para fazer, tem reuniões, não sei o quê. Papai, brinca comigo. Não, se eu brincar com você agora, eu vou perder tantos reais. Aí, o que a criança fez? Ela começou a juntar o dinheiro. Oh, meu Deus. Papai, quando ele terminou de juntar aquele dinheiro de horas, não sei se eram 2 horas, uma coisa assim. Papai, brinca comigo. Não, não posso. Não, papai, eu já tenho o dinheiro. Tá aqui, ó. Eu pago as horas pra você ficar comigo. É de partir o coração, Ó, né, não, é de Tina? partir o Poxa coração. vida. São Mas que... realidades contadas em história que precisamos trazer para nossa casa. Exatamente. Tire o seu tempo para o seu filho. Vai valer a pena, gente. Fica...